O cliente que quer construir precisa se preocupar com as documentações necessárias antes de iniciar uma obra. No vídeo de hoje eu vou elencar para vocês os tipos de documentos que são necessários para você iniciar uma obra. Eu sempre falo que é muito semelhante a quando você vai se programar para fazer uma viagem. Você não já vai saindo de casa sem iniciar as suas programações, fazer a mala, olhar documentos, enfim, né? Só uma brincadeirinha para a gente assimilar, né, o quanto é necessário se programar para a gente fazer uma obra. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo para saber quais são esses documentos. Mas antes de iniciar o conteúdo, já peço você para ir curtindo aí o nosso vídeo, compartilhando com quem precisa e também se inscrever no meu canal para você receber os vídeos em primeira mão. Aperta aí o sininho para você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Você ajuda muito a gente, o canal a crescer, quando você curte e compartilha também, tá bom? E também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração e também um pouquinho da minha rotina no escritório, tá joia? Então, gente, os primeiros documentos que você deve observar, né, se o terreno que você está querendo construir ou está pensando aí em adquirir um terreno para fazer aí o seu sonho, né, realizar o sonho da sua casa maravilhosa, incrível, é observar se esse terreno já tem a escritura, tá? E de preferência você também observar se esse terreno não tem débitos, né? Ou seja, pedir aí a certidão negativa de débitos, né? Se o IPTU foi pago direitinho, né? E você está adquirindo aí um terreno que está zerado e está todo certinho, né? Perante aos órgãos públicos. Caso não esteja, né, e você deseje muito, né, adquirir esse terreno, ou de repente esse terreno já é seu, você recebeu de uma herança, não sei, é muito comum também, né, os clientes chegarem aqui no escritório e não saberem a real situação, né, que esse terreno se encontra. É muito importante você procurar saber se esse terreno inicialmente ele está, né, regularizado perante os órgãos públicos, né, ele está escriturado e também tá com os débitos aí em dia, tá bom? Senão a gente não consegue entrar com os projetos na prefeitura, porque é solicitado no momento da entrada dos projetos na prefeitura, é solicitada a escritura, tá joia? Então se atenta nesse fato aí, se o seu terreno ele tá escriturado, que é o mais importante. Segunda coisa que você deve se atentar é se no seu terreno, de repente, você já tem, né, uma obra pronta nele, já tem alguma casa, e você deseja reformar, né, esse imóvel, né, de repente fazer uma ampliação nele, enfim, você deve observar se já existe, né, nesse terreno essa construção regularizada na prefeitura local, tá? É muito importante observar se essa construção já se encontra legalizada lá na prefeitura, né? Caso você queira fazer essa reforma com ampliação. Então é muito importante você observar se já existe esse documento, né, lá na prefeitura, para a gente dar continuidade com o processo, né? No caso, a gente entrar com um processo de reforma com ampliação, caso já tenha esse imóvel regularizado lá na prefeitura e você deseja ampliar a casa, né, o imóvel. Caso não exista ainda essa regularização, é necessário regularizar a situação para então, né, o projeto de arquitetura, né, entrar como reforma e ampliação. Então é muito importante você observar a real situação que está o imóvel ou pedir uma consultoria também, né, para o profissional, né, que você quer contratar, pedir se ele está regularizado na prefeitura, se já tem o documento, para então partir para as próximas etapas que eu vou falar a seguir. Então, gente, visto tudo isso, né, se o terreno já possui escritura ou se a construção que você pretende reformar
já está regularizada no órgão público, né? Então a gente pode partir, né, para a contratação do projeto de arquitetura, né, que é o projeto que ele é o piloto, né, de toda a obra. Afinal de contas, né, a partir desse projeto você já consegue ter os orçamentos, você já consegue contratar projetos estruturais, projeto hidráulico e projeto elétrico, tá? Esses projetos complementares, eles são importantíssimos para garantir a segurança da sua obra e também economia. Afinal de contas, né, eu sempre falo que o gasto que você vai ter com um projeto, ele vai ser muito inferior à falta de economia que você pode ter lá na frente. Afinal de contas, né, como eu sempre falo, uma casa sem planejamento, ela pode custar igual ou muito mais cara do que uma casa com planejamento. E o pior, sem estar bem pensada, elaborada, de acordo com as normas de conforto, tá? E também vigente à prefeitura. Ou seja, você investe um valor de dinheiro para não ter o retorno final desejado. Então é muito importante a gente se atentar nesses itens que eu vou falar a seguir, que é importante antes de você iniciar uma obra, tá? Esses documentos. Além do projeto de arquitetura, a prefeitura costuma pedir também o projeto hidrossanitário, tá? Esse projeto hidrossanitário, ele é obrigatório, tá? Pelo menos aqui na prefeitura de Vila Velha e na prefeitura de Vitória. Então é importante, né, a gente se preocupar com esse tipo de projeto já na contratação também, porque esse projeto hidrossanitário, ele já vai garantir, né, a salubridade da cidade, porque a prefeitura vai ter certeza que essas águas, elas irão direto para a rede de esgoto ou com sistema de fosse-filtro que será tratado, né, dentro do próprio terreno. Então é importante garantir esse projeto hidrossanitário também, porque senão sua obra legalizada não vai para frente. Um outro projeto, né, que eu falei anteriormente, é o projeto estrutural. Ah, mas a prefeitura não me obriga a fazer o projeto estrutural. Tá, tudo bem, não obriga, mas como eu falei anteriormente, você já parou para pensar o tanto de economia e eficiência que a estrutura da sua casa vai trabalhar com um projeto desses? Então, como eu falei anteriormente, né, é um gasto, né, de planejamento que você vai ter inicial, né? Talvez você não vislumbra isso ao longo da obra, mas quando a gente fala de montantes finais de obra, né, gastos que você vai ter no final, isso não representa praticamente nada. E melhor, você pode ter certeza que você está fazendo um excelente investimento. Afinal de contas, esse tipo de projeto vai fazer a sua estrutura trabalhar com eficiência e com muito mais economia. Afinal de contas, a gente está planejando a casa como deve ser. E os materiais de construção, eles estão custando muito caro. Então, é muito importante a gente garantir que esses materiais serão empregados da melhor forma possível, tá? E além de tudo, quando a gente tem um projeto estrutural, essa estrutura vai ser lançada de acordo com a minha arquitetura. Então, o arquiteto, junto com o engenheiro calculista, ele vai ter uma comunicação, né, melhor desse projeto de arquitetura. Então, esse projeto de arquitetura, ele vai ficar muito mais bonito e mais seguro, tá? Os pilares, eles não vão cair em qualquer lugar. Eu posso trabalhar com vãos melhores, tá? Vãos livres, inclusive, né, lançamento estrutural, né, lançado da forma correta. Então, é tudo isso que esse especialista pode ajudar, né, no nosso processo aí de desenvolvimento desse projeto de arquitetura. O projeto elétrico, ele vai garantir que as nossas instalações elétricas serão dimensionadas da forma correta e a gente não ter nenhum problema lá na frente, tá? Com relação a pique de energia dentro da casa e você ter equipamentos queimados, tá? E os quadros de distribuição da casa, eles serem localizados da forma correta e a gente ter uma eficiência energética aí muito mais correta, né? E segurança também, que afinal de contas a eletricidade, né, pode provocar fogo quando ela não for bem dimensionada, tá? E a gente não ter aí um hiperdimensionamento das nossas instalações elétricas e eu ter mais segurança na minha casa.
Então é segurança para você e para toda a vizinhança, tá bom? Então é importante pensar nesse projeto elétrico trabalhando, né, no momento que a minha arquitetura está sendo feita. E todos esses projetos irão gerar o projeto executivo, certo? No momento que esses projetos complementares que eu falei, projeto hidrossanitário, projeto elétrico e projeto estrutural, né, estiverem aí bem caminhados, aí entra a parte da arquitetura, que é um projeto executivo, onde esses projetos eles são todos compatibilizados, tá? E a minha arquitetura fica conversando com todos esses itens, tá? Que deixa aí a arquitetura bem redondinha e o que vai deixar o seu projeto de design de interiores, né? Que também faz parte da etapa do projeto executivo, né? Muito mais bonito e organizado, né? Afinal de contas, né? Quando você vê por aí um projeto carrinho de som é legal, né, quando passa. Voltando, então, como eu estava falando, quando a minha arquitetura é toda pensada e compatibilizada com esses projetos, né, eu vou ter muito mais otimizada a minha estrutura, eu vou ter paredes mais organizadas, que é o que torna o projeto de decoração e o detalhamento todo mais bonito, né, revestimentos mais bem empregados, a marcenaria trabalhando de acordo com a estrutura dessa casa. Então é muito importante, né, para a gente ter um projeto aí super bonito trabalhando, é pensar que todas essas etapas precisam acontecer, tá? E não somente para isso ser aprovado na prefeitura, né, que eu imagino que a maioria de vocês querem para não ter problemas com fiscalização, mas além, né, de ter esse benefício de ter uma obra regularizada, a sua obra ela vai trabalhar muito mais bonita e organizada, tá? Como eu falo. Aí após a aprovação desses projetos na prefeitura, é liberado, né? É feito o pedido dos alvarás, tá? Que vai garantir a sua obra funcionando, né? De forma legalizada. Então é muito importante a liberação desses alvarás para você não ser incomodado, né? Pela fiscalização. Ah, e outra coisa, né, que eu acho que eu não citei mediante isso, né, para a liberação desses alvarás é necessário ter o responsável técnico pela obra, ou seja, o responsável pela execução. Então, esse profissional, ele será responsável pela obra. Ele vai contabilizar quantos ferros foi utilizado no projeto estrutural, ele vai observar se essa estrutura foi feita da forma correta, tá? Para então ele assinar a responsabilidade técnica. Então tem que ser uma pessoa que ele vai executar a obra, ele tem que estar por dentro de tudo, exatamente tudo que está acontecendo nessa obra. Em geral, muitos construtores já possuem esse tipo de administração. Então, a construtora costuma assinar a responsabilidade técnica. E o que você deve evitar no momento de contratar os seus projetos? Você deve evitar, né, contratar o preço fechado da sua construção, tá? Que tem muitas construtoras que prometem isso, junto com o projeto. Então, ou seja, você está contratando um projeto junto com uma obra que você nem sabe quanto que vai custar. Então, provavelmente, né, essa obra ela pode estar hiperdimensionada de valores ou está dimensionada para menos, né? E pior, quando você ter esse valor dimensionado para menos, tá? Para um menor valor, você talvez pode ter o dissabor de não ter a sua obra entregue como você gostaria, né? Porque o projeto, ele é o piloto para todos esses orçamentos. Então, como que você vai ter um orçamento de um construtor, tá? Sem ter esses projetos. Então, é muito importante, né, a contratação dos projetos acontecerem primeiro e todos esses direcionamentos para a construtora serem feitos após esses projetos, tá? Então é muito importante vocês observarem isso. Se houver uma promessa desse tipo, pode ser que não dê certo, tá bom? Então se atente muito para esse fato, tá? Esse tipo de promessa, você ter o projeto já casado com a construção
e já ser apresentado um valor antes desses projetos acontecerem, tá? Isso aí tá errado. Para evitar esses tipos de erros e você ter, né, todas essas indicações desses projetos trabalhando junto, tá, com a minha arquitetura, você pode contratar aí no link abaixo na descrição do vídeo e falar com a minha equipe. Vai ser um prazer atender a vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!